Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. Dessa vez um pouco mais cedo do que o habitual, mas com um motivo super especial, né? Uma grande justificativa aí que nós vamos receber hoje na nossa live o grande Gustavo Cerbasi para a gente bater um papo sobre a importância da contabilidade para a saúde financeira das empresas. Então, são 6h59, 19 horas agora exatamente. Daqui a pouquinho a gente já vai estar começando o nosso bate-papo para a gente trocar essa ideia e falar sobre como a contabilidade ela é importante na gestão dos negócios, né? Eu acredito que nós, como é a maior parte do nosso público aqui todas as semanas, como profissionais da contabilidade, a gente já tem uma grande noção, né, uma enorme sabedoria sobre como a contabilidade ela é importante para a saúde financeira de qualquer negócio. Mas eu me recordo que alguns dias atrás o Gustavo Cerbasi ele postou um vídeo falando sobre isso, sobre a importância da contabilidade para a gestão das empresas. E aí então surgiu aí a motivação para que nós fizéssemos esse encontro e essa live nessa noite. Então, com muito Gustavo Cerbasi. Só aguardando aqui um minutinho. O Instagram já está trazendo o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Felipe. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz. Eu gostaria de, primeiramente, lhe agradecer pelo convite, pela sua disponibilidade, né? Agradecer por você ter aceitado o nosso convite e a sua disponibilidade. Olha, quem tem que agradecer sou eu, Felipe. Eu sei o quanto é importante, a gente trabalha com treinamento online, com interação nas redes sociais, o quanto é importante ter um horário fiel para o nosso público acompanhar nosso trabalho. Eu sei que a sua live aconteceria mais tarde. Então, nesse momento, eu quero agradecer primeiro a sua flexibilidade, né? Quando me fez o convite, eu falei, pô, Felipe, eu adoraria aceitar, mas tem um compromisso na sequência. Você flexibilizou e preciso agradecer também aos seus seguidores que ajustaram sua agenda aí, o tradicional horário da sua live para me acompanhar aqui. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um bom papo, tenho certeza. Perfeito. Muito obrigado, então, mais uma vez. E, Gustavo, eu queria começar o nosso bate-papo contextualizando um pouco do nosso público, que são profissionais da contabilidade. Sim. Inclusive, em nome dos profissionais da contabilidade, é que eu lhe agradeço, da classe contábil do Brasil, todo que nos acompanha, a respeito da sua vivência com a contabilidade. Eu assisti alguns vídeos que você fala que já foi professor de análise de balanço, não é isso? Isso. Na verdade, o meu mundo acadêmico começou pela contabilidade. Quem me acompanha há mais tempo sabe que a minha formação básica não é em finanças, eu tenho formação em administração pública, mas sempre tive facilidade com redação e o meu primeiro trabalho na área financeira foi ajudando a ex-amigos de faculdades que atuavam na área de valuation, de avaliação de empresas, auditoria também, a melhorar os laudos que eles faziam, porque você sabe muito bem, como eu, né, que uma grande dificuldade é que quem entende muito bem de números, tem um cérebro mais racional, tem uma tendência a ter mais dificuldade com a poesia, com a fluidez do texto, com as qualidades vocais, né? E eu meio que me posicionei nesse meio termo. Tinha facilidade com matemática, com a lógica, com a física, a química, mas sempre escrevi muito bem. Acho que mérito da minha mãe, que sempre me incentivou a leitura. E lá no começo da minha carreira, eu era o cara que entendia o que os técnicos tinham feito e traduzia o que eles tinham feito para laudos. E isso se mostrou muito valioso, principalmente na área de valuation, né, onde grandes empresas pagam fortunas para ter um laudo de avaliação de uma empresa que quer adquirir ou querem vender. Aos poucos, isso foi se mostrando como um diferencial que eu tinha, e quando eu me aproximei, comecei a trabalhar mais da área acadêmica, né, eu iniciei uma consultoria, que era uma consultoria privada, Bolsinhas e Campos, e num grande projeto a gente teve que ter uma parceria da USP para poder ter todos os avais necessários, né, toda a isenção necessária para um laudo ser bem aceito. E ao me juntar com a USP, eles disseram, pô, esse seu jeito de trabalhar, seu jeito de abordar a contabilidade, a avaliação de empresas é muito legal. Eu comecei a dar aulas complementares, aulas substitutivas para cursos em que os profissionais não eram da área financeira. Então, um MBA Marketing, um MBA Tecnologia, um MBA para secretárias, advogados. Tinha sempre um professor que era o dono da cadeira, aquele que dava as aulas de análise de balanço, contabilidade, análise fundamentalista, e eu vinha complementando, olha, se você não entendeu, deixa eu explicar de um outro jeito. E aos pouquinhos eu fui ganhando meu espaço,
Aos pouquinhos foram me convencendo que eu precisava ter uma bagagem técnica para continuar dando as aulas na pós-graduação. Aí eu fiz um mestrado, e no mestrado eu mergulhei de cabeça no aprendizado sobre finanças. E as primeiras aulas, formalmente, foram de contabilidade básica, análise de balanços, e as finanças gerenciais como um todo. Esse era o meu trabalho. Na verdade, tinham professores que lecionavam sobre análise fundamentalista, eu vinha com aquela introdução, mostrando para as pessoas que, olha, gente, você que não curte esse papo de débito, crédito, ativo, passivo, dá uma olhada na sua declaração de imposto de renda, que é mais ou menos isso que é feito, e quanto mais você entender disso aí, mais você vai dominar os aspectos da sua construção de riqueza. Então, foi assim que começou. Meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, foi totalmente inspirado na contabilidade, para eu pegar aquilo que já era feito para as empresas, né? Fluxo de caixa, orçamento doméstico, análise da resiliência pessoal, flexibilidade do orçamento. Então, vamos entender aquele conceito do break-even, diminuir custo fixo para ter mais liberdade para a empresa trabalhar, e aos pouquinhos eu fui criando uma ciência que não existia, né? Que é a ciência das finanças pessoais, mas já dissociada da lógica de controlar gastos e fazer poupança, e sim pensando na inteligência financeira de como identificar mais valor para a minha vida. E isso culminou nos meus livros mais recentes, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, que é onde eu explico aos empreendedores que eles não têm que dominar as finanças. É importante eles saberem como avaliar seu negócio, como montar um plano de negócios, como entender os números, mas que será muito difícil para eles construírem esses números. Aí que eu faço aquela convocação que você fez, que você viu nos vídeos, de saber usar o seu contador, saber pedir para o profissional que domina a técnica para criar um relatório adequado, para te dar uma orientação mais consultiva, para agregar valor ao seu negócio. Muito provavelmente aquele conhecimento a pessoa não terá tempo de adquirir naquela loucura da tocada empreendedora, né? Liderar pessoas, definir o marketing, selecionar produtos e tal. Imagina fazer um MBA em finanças ou um curso de contabilidade. Então, cara, confia em quem seja bom nisso, né? Assim como você confia num cara de redes para montar sua internet, que você vai ter mais tranquilidade para navegar nas finanças da sua empresa. Então, eu convido cada empreendedor a usar mais o seu contador, explorar mais o conhecimento do seu contador, valorizar o trabalho dele, para que ele possa agregar mais conhecimento para qualquer negócio. Muito bom, muito bacana. Interessante a gente refletir dessa forma, né? Porque, de fato, a contabilidade ela é uma ferramenta que ela pode ser usada não só nas empresas, mas nas nossas vidas pessoais, né? Só que a forma como a ciência ela é colocada, muitas vezes ela acaba sendo seletista, né? Muito seletiva com as pessoas que vão acabar entendendo. São aquelas profissionais da contabilidade que têm mais profundo conhecimento. E, às vezes, a forma de comunicar essa contabilidade acaba tornando ela mais difícil. Então, quando você começa a usar uma linguagem simplificada, usando essas analogias, mostrando que o principal objetivo da contabilidade, que é de fornecer informações que são úteis, uma pessoa física ela também precisa dessas informações, a pequeno negócio, grande negócio, todos vão precisar dessas informações. O grande problema é que tem muitas áreas de conhecimento em que outros conhecimentos são fundamentais. Por exemplo, medicina. Todo médico do ponto de partida, ele já é um empreendedor. O médico ele entra na carreira pensando em ter sua clínica, seu consultório, criar sua reputação ao longo do tempo. E quanto que ele tem de administração no curso dele? É 1 ou 2 semestres. Então, imagina que tudo que um bom conhecedor de administração estudou durante 4 anos, mais especializações, mais pós-graduações, tem que ser ensinado em poucas aulas de 1 ou 2 semestres, e dentro dessas poucas aulas tem que ter um módulo de contabilidade, né, que alguém levou pelo menos 4 anos de aprendizado em ciências contábeis e tem que se peneirar ali, dar o básico da contabilidade. O básico, muita gente cai na armadilha de ensinar as aulas 1, 2, 3 e 4 do curso de contabilidade. Então, ativo, passivo, débito, crédito, aquilo não só é uma linguagem de outro mundo para quem não é da área, como é extremamente desinteressante. Quando me colocaram esse desafio, Felipe, eu estava lá numa situação em que professor jovem, se eu era professor jovem, eu não podia escolher o dia de aula, né? Então, para mim, sobravam as sextas-feiras à noite e o sábado à tarde, né? Então, horários excelentes, hein? Quando eu me vi, né, o maior grande desafio que eu tive logo de cara foi, vai ser sua primeira aula num MBA, tudo bem? Eu falei, já? Né? Nem terminei meu mestrado? Não, o pessoal está tendo dificuldade com o aprendizado. Mas olha, sua aula vai ser num sábado dia tal. Tudo bem, né? Sábado eu queria estar em casa, mas vamos dar aula, né? É um MBA, pegando uma aula bem remunerada e tal.
Quando chegando perto das aulas eu percebi que esse sábado à tarde era um sábado à tarde depois de um jogo do Brasil na Copa da França, falei, cara, MBA Marketing, me puseram para dar aula de contabilidade depois do jogo do Brasil na Copa do Mundo, quantos alunos eu teria em sala de aula? Eu me vi ali para cara, vai ser um fracasso, né? Primeira experiência, vou sofrer dando aula para 2, 3 nerds ali que vão se esforçar para estar na sala de aula. Eu falei, vou fazer o seguinte, em vez de pedir para a pessoa que estude 20, 30 páginas de algum livro de contabilidade, na recomendação de leitura que a gente dá no MBA, eu vou solicitar a todos os alunos que tragam a sua declaração de imposto de renda. E foi o que eu fiz. Uma aula antes, ali, os alunos perguntaram, pô, professor, o que é isso? Por que é imposto de renda? Eu falei, é o seguinte, vocês vão ter uma aula nesse sábado agora, em que eu vou explicar para vocês como é que vocês identificam quanto vocês valem. Como é que vocês vão criar mais valor ao longo da vida. Ó, de 37 alunos inscritos naquele curso, eu tive 33 presentes, como é que Felipe? E para dar uma aula de contabilidade básica. Então vamos lá. Ativos, abram na página de bens e direitos do imposto de renda. Passivos, vamos lá, dívidas de ônus reais. Galera, já que todo mundo está fazendo MBA e vai mudar de renda daqui a pouco, vamos abrir o jogo, quanto cada um ganha, quanto cada um tem, vamos ver qual aluno que vale mais. Eu comecei a fazer brincadeiras. Depois dessa aula veio um abaixo-assinado dizendo, ó, professor, você fingiu bem ali, né? A aula foi legal pra caramba, né? Eu vi que você queria dar... Mas dá uma aula pra gente de finanças pessoais. Então foi aí que surgiu minha primeira aula de finanças pessoais. Depois dessa, eu preparando uma aula específica, usando ferramentas da contabilidade para ensinar para as pessoas como organizar o fluxo de caixa, como organizar a formação e criação de patrimônio, como entender se está sendo eficiente ou não está sendo eficiente. Tudo baseado numa aula que a maioria dos seguidores aqui já teve, que é uma aula de finanças gerenciais. Vamos analisar alavancagem, endividamento, retorno sobre o patrimônio próprio, retorno sobre o ativo total. Então, com base nesses conceitos, eu montei uma aula de finanças pessoais, que foi onde nasceu o primeiro livro, Dinheiro, Segredo de Quem Tem, e dali eu comecei a criar um conteúdo atrás do outro. E nessa sua experiência, Serbasi, com empreendedores, com consultorias, você viu na prática a contabilidade como um diferencial competitivo para essas empresas, para esses negócios, aqueles empreendedores que realmente levavam mais a sério, tinham ali números reais, porque esse é um dos grandes desafios, ter números reais, não somente números que vão cumprir com a obrigação fiscal ou com a obrigação tributária. Eles conseguiam usar essas informações contábeis de maneira competitiva para se diferenciar dos seus concorrentes? Olha, eu tive um grande privilégio no começo da minha carreira, né? Quando eu comecei a lecionar nas primeiras aulas em pós-graduação, naquele momento eu já fazia parte de equipes de projeto, no caso da Fundação Instituto de Administração, que era vinculada à USP, e as equipes de projeto tinham não só aulas, como tinham serviços de campo, né? E entre os serviços de campo tinham, por exemplo, diagnosticar problemas das empresas para as quais se prestavam serviço. E toda grande empresa sempre tem alguma pequena empresa acessória, né? Vamos supor que uma empresa de varejo tenha lá uma empresa de distribuição, um centro de distribuição, uma empresa de logística. Então, eu fazia parte desse time que olhava as empresas menores para tentar entender onde é que estavam os problemas. E eu fiquei muito impressionado de ver que aquilo que se aplicava em análise fundamentalista, que é o que a gente usa para identificar se a ação de uma empresa vale mais ou vale menos, né? São os primeiros passos do valuation. Quando aquelas ferramentas eram aplicadas para diagnosticar o que estava indo bem ou indo mal numa pequena empresa, o diferencial era incrível. A gente via que pequenas empresas, muitas delas eram familiares, né? Sabe aqueles grupos, aqueles conglomerados em que vai se comprando tudo quanto é pequenos concorrentes? Eu via que essas empresas chegavam tipicamente com aqueles caderninhos de números, né, com aquelas planilhas malucas que o irmão do dono, um dos sócios monta. E o que eu vi é que uma equipe de consultores sentava para organizar aquilo dentro de um padrão que vamos usar as técnicas contábeis para colocar os números dentro do que possa ser interpretado. E chegava a ser chocante de ver que, às vezes, uma empresa que parecia que estava indo bem, quando você mostrava, mas os números não mostram isso, né? E a gente tinha que esclarecer isso, tinha que dar aula para os donos dessas empresas mostrar que ela não estava tão bem quanto parecia. Era impressionante como ficava claro que dava para perceber o que deveria ser feito, né? Isso era por volta do ano 2000, 2001, pouco depois do bug do milênio, quando as empresas de tecnologia, de RP, essas SAP e similares da vida, tinham uma grande dificuldade de vender seus produtos. Por quê? Porque na cabeça eles tinham lá toda uma lógica de que com informação você podia dominar o mundo com uma empresa, só que na hora de entregar, quem fez a venda convenceu o dono da empresa, quem configurava aquele ferramental todo conversava com um técnico que dizia o seguinte, olha, eu
eu só preciso que você tenha os números redondos no dia 30, que é quando a gente fecha a contabilidade aqui. Né? Então, você vendia toda uma tecnologia para que, ela fosse colocada em prática, apenas dando continuidade àquilo que a empresa já fazia. Quando, na verdade, podia se criar ali um business intelligence, né? Eu Isso. ter algo que, a qualquer segundo, apertando um botão no meu ERP, eu teria ali o nível de endividamento, o giro de estoque, toda a eficiência que pode ser identificada numa empresa, com todo o cruzamento de informações que o ERP permite dar. Então, o meu trabalho naquele momento era esclarecer aos que não eram os compradores dos projetos, né, eram os técnicos, o chefe de fábrica, o chefe de estoque, o responsável pelo almoxarifado, explicar para essas pessoas quanta informação eles poderiam acessar e quanto que eles poderiam mudar da rotina deles, dando mais eficiência para as empresas. Então, eu tive uma fase em que o meu trabalho em finanças pessoais se sobrepôs muito com o trabalho em contabilidade, mas foi uma fase muito rica, em que eu deixava claro que uma empresa com informação era uma empresa mais eficiente. Era uma empresa que percebia que alguma coisa estava indo errado. Olha, o estoque começou a ficar parado, começou a girar menos. Será que estamos vendendo menos? Será que uma crise está se aproximando? Será que um concorrente está agindo? Então, nesse momento que eu mostrava para eles que dava para adiantar-se a concorrência, porque os números estavam dando algumas pistas, eu começava a mostrar para as empresas que eficiência é uma questão de escolha. Assim como eu uso o bordão hoje que enriquecer é uma questão de escolha, você pode simplesmente estar bombando nas vendas e os números te dizerem que é hora de você segurar um pouquinho, porque há sinais de que uma crise se aproxima. Seu concorrente vai vender mais que você. Só que vai chegar uma hora que ele está com o pátio cheio de estoques e parou de vender e você já está com a sua conta corrente cheia de grana para comprar talvez aquele estoque a uma condição muito mais barata ou comprar até o maquinário do seu concorrente está prestes a quebrar e atravessar a crise com mais força, né? Porque os números te ajudaram a antecipar alguns problemas. Então, a contabilidade sempre se mostrou como uma ferramenta de antecipação. Tanto que, nas minhas palestras hoje, eu associo muito a contabilidade a um esporte que eu gosto. Vou até mostrar aqui, ó, tá vendo? Capacetinho aqui, ó, do Jack Stewart, de 1971, gosto muito do automobilismo, em que eu associo as finanças da empresa ao automobilismo. Quem que ganha uma corrida? É o mais rápido? Não é. Ganha a corrida quem freia melhor. Se você freia muito cedo, alguém te ultrapassa. Se você freia muito tarde, você passa reto na curva. Você pode ter o carro mais rápido do autódromo, que você não vai ganhar a corrida se você não souber frear. Então, os números me ajudam a dosar o freio para eu fazer a curva com mais eficiência. Basicamente, essa é a função da contabilidade em qualquer empresa, de qualquer porte. Perfeito, muito massa. Eu até costumo dizer que tem algumas empresas, pegando um gancho do que você disse, que elas já quebraram e só falta alguém para avisar elas. Porque... Exatamente. Muitas, Felipe, já nascem quebradas. Você sabe tanto como eu que, por falta de organização, porque negociaram mal o crédito, porque alavancaram demais, é questão de tempo para desmoronar. É mais ou menos o que você colocou agora. Elas já estão quebradas, só falta alguém avisar isso para elas. Os números mostram que é inviável lá na frente, que não há cenário que seja positivo. Não está mais naquela fase que, durante 2 anos eu tenho que injetar dinheiro, não vou tirar nada porque estou crescendo. Não, você não tem consciência que você está tendo lucro e está injetando esse lucro. Você não está percebendo que você não está tendo lucro, aquilo está consumindo o seu caixa, daqui a pouco o seu patrimônio e daqui a pouco o seu crédito. Então, os números te mostram isso desde a primeira nota fiscal emitida. O que falta ao empreendedor é proatividade para sentar com o contador e falar, me ajuda a montar um relatório que me permita ver o que está acontecendo na empresa, porque a contabilidade mostra tudo. Eu posso hoje analisar um balanço e dizer se a ação dessa empresa é boa ou ruim para ser comprada, sem que eu saiba a natureza da empresa, se ela é o concorrente mais forte ou mais fraco do mercado, se ela é local ou estrangeira, eu não preciso saber nada. Os números me dizem se ela é viável, se ela é rentável, se ela traz um retorno interessante para quem compra as ações agora. Então, essa é o grande barato, esse é o grande barato da contabilidade, né? Que você compara, às vezes, um restaurante com 100 barraquinhas de hot dog. Para dizer, cara, não sei se eu vou... A contabilidade me diz se eu vou montar um restaurante ou se eu vou ficar no food truck, se eu vou ficar num projeto mais simples, mas mais eficiente. Esse é o grande, vamos dizer, o grande resultado de uma boa ferramenta, um bom trabalho consultivo que um consultor pode prestar. Tem até uma frase que diz, né, que os números não mentem, mente quem faz mau uso deles, né? Muitas vezes os empreendedores agem com a emoção, montam um negócio, aí tem um apego emocional, estão vendo que o barco está afundando, mas querem segurar, até para dar uma resposta.
e dizer assim, não quebrei não, eu não fracassei não, eu continuei. E muitas vezes demoram a tomar essas decisões, demoram a frear, e é muito interessante essa analogia, porque ela simboliza muito bem a contribuição que a contabilidade pode dar como essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta, ela é o teu Sem dúvida. veículo para que você possa alcançar esse êxito. Agora, Serbaz, quais seriam, assim, agora de maneira para a gente elencar alguns tópicos, os principais itens que a contabilidade poderia fornecer para o empreendedor para nortear ele nessa decisão ali dele do dia a dia? Bom, antes da atividade da empresa, quando eu estou planejando a empresa, a contabilidade me dá um mapa, né, que é um caminho que eu posso percorrer. Quando você está organizando um negócio, aliás, é muito comum eu receber aqui nas redes sociais, a pessoa perguntando, eu estou pensando, agora há pouco eu respondi, uma moça estava perguntando, estou pensando em montar um negócio de representação de cosmética, o que você acha? Não tenho que achar nada, eu não tenho informação nenhuma sobre essa empresa. Né? Na verdade, se eu estou para montar um negócio qualquer, uma representação de cosmética, um restaurante, um curso de surf à beira da praia, não importa o que seja, eu tenho que desenhar 3 cenários. O cenário que eu acho que provavelmente vai acontecer, então estou acreditando que, puxa, tem demanda por esse produto, me mostraram que algumas pesquisas foram feitas e hoje as pessoas estão dispostas a pagar tanto e tanto por um produto, então esse é o cenário que eu vou projetar. Quanto eu vou faturar, quanto eu vou ter de custo, que ajustes eu vou fazer, quanto eu vou errar no começo, porque eu não sei se eu vou ficar com as pessoas que eu estou contratando agora, eu não sei se meu depósito vai ser suficiente. Então, isso em cima do primeiro cenário. E vou criar mais 2 cenários, que é um muito otimista. Vamos supor que as coisas deem certo, que a economia deslancha, que as reformas do governo sejam sensacionais, as pessoas comecem a consumir. Eu vou pôr um número otimista. E vou pôr também um número pessimista. Vamos supor que estão me vendendo um negócio errado, que eu vou perceber no meio do caminho que não era tudo aquilo, que vamos supor que se não der certo eu vender, o que eu vou fazer com o estoque parado? E aí, nos 3 cenários, eu identifico se, no mínimo, as contas fecham. Fecham num cenário negativo, ou esse cenário negativo tem que me dizer que, mesmo com ele, as contas fecham, empatam, ou eu tenho que ter um caminho do tipo, nesse cenário eu vou ter que acionar uma linha de crédito que eu estou deixando reservada. Nesse cenário eu vou ter que vender o meu carro. Nesse cenário eu vou ter que me desfazer de alguma coisa. Mas o primeiro passo é esse, a gente chama de planejamento, mas tem que tomar cuidado, né, Felipe? Porque tudo a gente fala no Brasil, falta de planejamento, parece retórica, né? Não, planejamento é riscar no papel de pão, riscar numa lousa mesmo. Cara, como é que eu vou estar daqui a um mês, daqui a 3, daqui a 6, daqui a 12? Eu já consigo embolsar algum dinheiro daqui a 12? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é eu usar a contabilidade para entender se o capital que eu tenho é suficiente para manter essa empresa por 6 meses, 12 meses, 24 meses. E se não for, quais são as opções que eu tenho de crédito? Porque quando eu tenho uma opção de usar uma linha de crédito subsidiada do governo, entre os clássicos finames da vida aí, ou se eu não tenho, se é um negócio mais informal, eu vou usar o meu crédito pessoal, vou refinanciar um automóvel, eu tenho que jogar todo o custo dessa dívida na minha contabilidade dos meus ativos e ver se esse ativo maior que eu vou ter com o uso do crédito, mais, aliás, subtraindo a despesa financeira que eu vou ter, ainda me traz um resultado, para saber se eu sigo ou não sigo. Porque com o bom uso da contabilidade, eu vou me tornando mestre em saber a hora de retirar o time de campo, em saber a hora de não avançar quando a coisa se mostra inviável. Tem até uma lógica muito interessante que eu também discuto no meu livro e discuto nas palestras, que quando o cenário é de muita dúvida, quando eu projeto o cenário previsível, otimista ou pessimista, e eu não consigo ter elementos que me dão certeza, nessa incerteza que eu vou evitar comprar qualquer coisa, eu vou usar recursos de terceiros, eu vou arrendar um imóvel, eu vou locar um equipamento, eu vou usar um sistema de entrega, mesmo que isso acabe com o meu lucro. Por quê? Eu estou testando o mercado, estou testando minhas variáveis, que, mesmo sem me deixar lucro, me mostram se eu vou vender ou não vou vender, se eu vou ter resposta do público ou não. E num segundo momento que eu vou acionar o crédito, eu vou acionar meu capital próprio, eu vou imobilizar para aí sim avançar num cenário mais conhecido. Então, eu posso entender a contabilidade tanto como um cenário de teste, quanto um cenário em que eu identifico os buracos, as falhas que eu tenho no meu planejamento e vou atrás de soluções. Enquanto eu não tiver soluções, ou eu não avanço, ou eu avanço de forma provisória para testar o mercado. E com isso a gente vai ter um solo mais firme, né? A gente vai avançar com mais consistência. Obviamente que uma empresa sem esse planejamento contábil, muito provavelmente vai ser mais ágil na sua divulgação inicial, nas primeiras vendas,
Só que a gente já entra num campo estatístico, a probabilidade de errar fica muito maior. Provavelmente vai se aproximar daquela estatística do Sebrae, né, que em 5 anos mais da metade das empresas estarão fechadas. Com planejamento financeiro bem feito, a gente melhora em muito essa estatística, a gente consegue, talvez, daqui a 5 anos, estar com lucro um pouco abaixo do previsto se a gente errou em alguns pontos, mas se o cenário era um cenário consistente para avançar, a gente vai ter maior segurança e vai ter uma maior tranquilidade, com certeza. Aí a gente vê o valor até do trabalho do contador, né, Felipe? Porque uma vez que você contrata aquele serviço, o trabalho consultivo do contador é mais caro. É mais caro simplesmente... lá nos Estados Unidos ele define muito bem, né? O accountant, que é a pessoa que discute, avalia e assina os relatórios, em comparação com o bookkeeper, né? Que é o cara que só organiza os números e, tá aqui seu DARF, tá aqui seus comprovantes. No Brasil, as pessoas assumem para si a responsabilidade. Não, pode deixar que eu toco o meu negócio e transformo o seu contador com conhecimento valioso em bookkeeper. É um grande desperdício. Você está pesquisando o preço, pagando o contador mais barato que tem no mercado, mas esse cara mesmo, se você pagar a hora de consultoria dele, ele vai te dizer se sua empresa vai ter sucesso ou não. Então, é um grande desperdício não usar o serviço do contador para agregar valor ao negócio. Até porque a contabilidade ela tem esse por ela e atrapalha um contador de fazer o seu trabalho. Exatamente. Às vezes, ficam contentes, né? Se satisfazem com a folha de pagamento, se satisfazem com os tributos e deixam de aproveitar aquilo que de mais importante a contabilidade pode fornecer para ela, que é exatamente essas projeções, esses caminhos, essas informações que vão contribuir para que ele permaneça no mercado de maneira sustentável. Isso é resultado da falta de educação empreendedora, Felipe, porque o brasileiro médio acha que montar um negócio é ter uma ideia e sair vendendo e depois ficar seduzindo o consumidor. E não é isso, né? Um bom negócio é aquele em que eu coloco R$1.000, esses R$1.000 depois de um tempo viram 2.000, 2.000 viram 20.000, 20.000 viram 2 milhões depois de um tempo. E se eu não tenho conhecimento financeiro, eu tenho que buscar o apoio de quem tem. Como as pessoas não têm essa visão, muitas pessoas vão numa feira de franquias começar um negócio e de repente se encantam com uma planilha que diz, olha, você vai poder tirar R$5.000 por mês. A pessoa está feliz com R$5.000 por mês. Ela não entende que ali ela está colocando o seu tempo, o seu investimento, toda a sua bagagem para fazer com que aquilo cresça e fermente, né? Aquilo é um investimento, na verdade. Investimento é eu comprar um terreno por 100 mil que eu venda por 120. Com 120, comprar alguma coisa que eu venda por 150. Um dia comprar por 1 milhão que eu venda por 1 milhão e 100. Agora, se eu não tenho essa visão de crescimento, eu vou entender uma empresa como uma vaca leiteira. De repente, alguém me diz, olha, mas você emitiu a nota fiscal? Nossa, não sabia que tinha que emitir nota fiscal. Vai correr atrás de cadastrar na prefeitura, enfim. Mas você fechou a contabilidade do mês? Não, eu não sabia que era obrigatório. Vai entender o contador como mais uma burocracia na rotina da empresa. E não é burocracia. A contabilidade não só é a inteligência da empresa, como eu diria que é um dos elementos mais importantes da inteligência da empresa. Quem já tentou montar um plano de negócios percebeu que basta ter uma noite de sono muito bom que você tem uma inspiração para a técnica de vendas. Basta você ter uma boa troca de informações no network, você tem inspiração para contratar a pessoa certa. Mas não basta uma noite de sono para você saber o seu break-even, você saber se você deve ou não negociar o crédito, se é melhor um crédito com mais flexibilidade, menos flexibilidade. Ou seja, você precisa ter um suporte técnico. Números. Assim como a gente busca o advogado para resolver um pepino contratual, porque eu não tenho bagagem jurídica, né? Então, você não consegue fechar um bom business plan, um bom plano de negócios, sem uma boa bagagem contábil. E como a gente sabe que 8,5 em cada 10 pessoas, 8,5 em cada 10 brasileiros que abrem uma empresa, abrem por necessidade, não por oportunidade, as pessoas sequer planejaram o negócio, né? Trombaram com falta de comida na mesa de casa e tem que correr atrás de montar um negócio. Ótimo, mas não é por isso que você vai abrir mão do conhecimento, não é por isso que você vai abrir mão da ferramental certo, porque você pode estar apostando todas as suas fichas em algo que já está evidente desde o começo que não é viável. Não sendo viável, é melhor não fazer, né? Então, a gente acaba desgastando nossa imagem, nosso CPF, nosso crédito, ao fazer experiências que poderiam ser mais bem-sucedidas com suporte profissional adequado. Muito bom, muito bacana. E é interessante que realmente a maioria dos negócios, né, esses empreendedorismo por necessidade, até cito muito também
como exemplo, às vezes o cara passou a vida toda como vendedor de uma autopeças. Aí ele é demitido, pega a rescisão, monta uma autopeças. E aí ele só vai perceber a importância de fazer gestão, além de simplesmente comprar, vender e controlar o estoque, quando o tempo vai passando, que ele começa a lidar com os empregados, ele começa a lidar com a necessidade de crédito. E aí ele vai perceber a importância da contabilidade como uma ferramenta de gestão. Agora, Cerbasi, eu queria aproveitar que nós estamos conversando para dar uma contribuição aqui para os profissionais da contabilidade, que é o seguinte. Eu tenho falado muito para os profissionais da contabilidade ultimamente sobre uma questão de mentalidade. Existem muitos profissionais que acreditam que a área contábil ela não é uma área que possa permitir que ele seja uma pessoa próspera, feliz, inclusive financeiramente. Eles têm alguns paradigmas de que travam eles, de que a contabilidade, o cara tem que trabalhar muito. Se o cara não disser assim, eu estou sem sábado, domingo, feriado, dia santo, estou trabalhando todo dia, ele está fazendo alguma coisa errada. Eu queria, assim, que você me ajudasse nesse aspecto em mostrar para o profissional da contabilidade que ele pode ter prosperidade, que ele pode ser feliz, que ele pode ser realizado financeiramente com a contabilidade. Se ele entender que isso depende muito mais dele do que simplesmente da profissão em si. Porque a profissão ela é uma profissão extremamente tradicional, que existe há milhares de anos. Existem muitos contadores bem-sucedidos e que eles também podem. Eles não precisam ser frustrados e achar que a contabilidade é um karma, é algo ruim nas suas vidas. Olha, Felipe, sabe que um tempo atrás eu publiquei um vídeo que não tinha exatamente a ver com contabilidade, tinha a ver com imposto de renda. Eu dizia no vídeo o seguinte, olha, gente, vocês, se querem realmente ter uma noção mais clara de como se constrói riqueza, tem a ver com imposto de renda. Nesse próximo ano, não faça, não delegue a sua declaração de imposto de renda totalmente ao seu contador. Faça você mesmo, né? Baixe o aplicativo, faça a declaração. Quando estiver prontinha, aí você paga um contador, que é meio que para ter o gabarito, né? E ver o quanto que você ficou distante do que seria feito por um profissional. Teve um grupo de contadores que ficou muito bravo com essa minha impressão. Pô, Gustavo, mas você está tirando o nosso ganha-pão, né? Muitos contadores vivem disso. E aquilo me fez pensar, porque todo dia, eu já tenho mais de 10 mil alunos no meu curso online Inteligência Financeira. Desses 10 mil alunos, considera que 4, 5% têm interesse de serem educadores financeiros ou consultores financeiros. E eu passo uma bagagem para mostrar para essas pessoas todo o universo de conhecimento que é importante ter e onde que eles podem chegar com esse ferramental. E eles sabem, eles percebem logo de cara que é muito difícil você se tornar um consultor financeiro se você não tiver uma boa experiência, uma boa bagagem em um aprendizado técnico de finanças, de contabilidade, porque são muitos nuances, muitos detalhes, toda aquela lógica, né, de você entender, puxa, mas espera aí, eu investi no imóvel, eu vendi, teve lucro em teu carro como parte do pagamento, você tem que ter uma cabeça de contador para aquilo fechar. E todo esse aprendizado que você tem num curso de ciências contábeis, ele não pode se limitar a fazer declaração de imposto de renda. Por quê? Porque ele é fundamental para eu identificar se a ação de uma empresa vale aquilo que estão pagando ou não vale aquilo que estão pagando, para eu fazer auditoria de um negócio, para eu mostrar se esse negócio é viável ou não. Mas o público consumidor do trabalho do contador não vê isso. O público consumidor fala, esse cara faz uma declaração de imposto de renda, esse cara preenche o DARF da minha empresa no fim do mês. Como é que eu faço para mudar isso? Bom, se você já tem um conhecimento que é raro, que é valioso, não vou dizer que é raro em termos de escassez, mas que é muito necessário para a maioria dos empreendedores que não tem esse conhecimento. É um conhecimento de valor. É um conhecimento que vai evitar que a grande aposta da vida do empreendedor sobreviva, que ele não perca todo o seu patrimônio ali. O que falta é esse empreendedor conhecer um pouco mais suas capacidades, conhecer um pouco mais o potencial do ferramental que você tem. O que eu recomendo aos contadores? Que sejam mais ousados, que não se conformem de chegar, principalmente os mais jovens, né? Que chegam num grande escritório e falam, então é isso que se faz, né? Quando a gente tem o conhecimento que a gente tem. Não, não é isso que se faz, né? Isso é o que o público consome. Pense em formas de criar algo diferenciado para o seu cliente. Olha, eu faço a sua contabilidade, posso ter meia horinha de papo com você para criar alguns relatórios e mandar algumas informações a mais. Vou pedir umas informações da sua empresa, mas eu vou agregar com ferramentas a mais. Posso analisar e criticar a forma com que você usa
esse programa, né? Sei lá, esse RP que você tem na empresa, que eu acho que você está subaproveitando. E talvez nem cobrar por esse primeiro atendimento. Falar, olha, eu teria uma hora de consultoria aqui, mas vou te mostrar como que com esse trabalho você pode ter um pouco mais de conhecimento. Felipe, eu nos primeiros, eu não sei em termos de tempo, né? Mas nas primeiras, pelo menos 100 palestras que eu dei, eu não cobrei praticamente nada. Ou era para alunos, ou era para empresas em que meus alunos trabalhavam, ou eram situações em que, puxa, compra 10 livros meus que eu vou dar uma palestra. Eu tive que provar o meu valor ao longo do tempo para hoje cobrar o preço que, puxa, eu considero adequado e está muito acima da média do mercado. Então, para os contadores, eu recomendo a vocês que façam seus clientes degustarem um pouco mais o conhecimento que vocês têm. Ousem um pouco mais, mostrem o quanto vale a empresa do seu cliente, nem que seja em termos contábeis. O valor de livros é tanto, de um mês para o outro está evoluindo. Coloque informações a mais sem que o seu cliente peça. E chame atenção. Estou incluindo uma informação aqui, você não me pediu, mas estou dando uma pequena degustação da minha consultoria e, de repente, esse cliente vai falar, mas você não poderia me dar um detalhamento maior do meu controle de estoque, por exemplo? Um apontamento de algum indicador que mostre que eu estou cometendo alguns erros, e aí você começa a dar o seu show. Todo contador, com 2, 3 horas de papo, dá um show para o seu cliente. É que ele não se valoriza, ele não cobra por isso, e o próprio cliente acaba desvalorizando o seu trabalho. Mas a sua informação, o seu conhecimento é muito valioso para a vida financeira de qualquer empresa. Pena que o empreendedor também não reconheça isso. Eu até faço uma analogia, como você começou falando ali do médico, que muitas vezes ele não vai ter, durante a sua formação, assim, a possibilidade de estudar mais administração, finanças. O contador, durante a sua formação, ele perde a oportunidade de estudar também sobre marketing, sobre vendas, e acaba que quando ele vai para o mercado, ele sente esse baque, porque ele precisa comunicar com o cliente, muitas vezes ele quer comunicar com essa linguagem mais técnica, que foi como você começou explicando, que traduzir, ter essa capacidade de falar de maneira descomplicada para que o cara possa entender é um diferencial que pode ser bem explorado e para que ele possa dar esse show realmente com base nas informações do cliente e ajudá-lo a ter êxito, né? Gustavo, eu não queria me alongar demais porque eu valorizo seu tempo, agradeço mais uma vez por você ter topado. Eu queria, já para a gente ir encerrando, que a gente está com 36 minutos aqui de bate-papo, que você deixasse aí algumas dicas finais para os profissionais que estão nos assistindo, para quem está nos acompanhando. Bom, vamos lá, Felipe. Eu acho que assim, é muito importante que esses profissionais tenham essa postura mais proativa que eu sugeri. Eu vejo que no meio há uma certa postura viciada, né, daquele profissional cansado, né, que tem um trabalho muito rotineiro. Quanto mais rotineiro for o seu trabalho, mais ele pode ser automatizado. Muita gente não quer automatizar com medo de que fique sem trabalho. Na verdade, é essa automatização que permite a você se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né? Então, o bom contador, ele com anos de experiência, vira o bom auditor. O bom contador, com uma visão mais holística de negócios, vira um bom controller. O bom contador que decidiu avançar no mundo dos investimentos, mercado de capitais, ele vira um avaliador, um analista de investimentos. Então, eu diria que o mais difícil da profissão você já tem, que é o conhecimento básico, o mais cansativo de ser adquirido, o menos pragmático, né, mais conceitual. E esse conhecimento vai fazer com que vocês, ao nadar em outros mares, né, nos mares de outros profissionais, vai mostrar claro o valor de vocês, que vocês estão blindados contra erros que muitos cometem ingenuamente, né? Muitos falam mentiras, mas com uma convicção, né, que até eles acabam acreditando nas bobagens que falam. Mas a questão vocês têm fundamento. O que é importante? É vocês desenvolverem esse lado mais comercial. Hoje em dia, não existe mais a figura do especialista. Quem cometeu o erro de ir aprendendo apenas para se tornar especialista vai cair num redemoinho de redundância que vai se saturar, vai realmente estagnar em termos de geração de renda, de valor. Então, você tem que ter uma curiosidade por outras áreas de conhecimento. Onde se aplica a contabilidade? Poxa, eu escrevi 16 livros aplicando contabilidade sem dizer que é contabilidade. Tem até uma curiosidade, né? O meu livro mais conhecido, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele foi escrito e foi enviado para a editora com um título extremamente interessante, que era Finanças para Casais. A editora falou, pô, cara, mas você não vai vender nunca com esse título, né? Ah, como fazer um orçamento a dois? Pelo amor de Deus, né? Então,
eu posso usar o conhecimento técnico, mas usar uma roupagem, como você falou, Felipe, com mais marketing, com mais apelo comercial, mais alinhada com aquilo que o público consumidor quer. Meus filhos ficaram encantados, quem esteve recentemente na Inglaterra, e a gente viu que os vikings se converteram para o catolicismo. Mas quem que fez isso? Quem que converteu eles? Não, eles não foram convertidos. Eles eram muito bons moldadores, eles lidavam muito bem com metais para vender crucifixos e peças que eram usadas e adoradas nas igrejas. Eles tiveram que começar a usar uma linguagem que o cliente usava. Então, eles se converteram sem ter sido convertidos por ninguém, né? Por vontade própria. Então, os contadores têm que entender sua limitação, né? De, poxa, uma cabeça totalmente lógica, racional. Então, para desenvolver mais comunicação, uma linguagem corporal, estudar PNL, estudar sobre onde se aplica a contabilidade para poder desenvolver ferramentas, conhecimentos, pensar em formas diferentes de usar o seu ferramental para que saia da rotina de trabalho e você possa agregar mais valor. Quanto mais você conhece do que o seu cliente faz, o seu consumidor final faz, mais valor terá o seu trabalho. Eu falo isso com convicção. Quando eu escrevi o primeiro livro, disseram, olha, Gustavo, você está escrevendo livros para um país em que não se lê. Falando sobre dinheiro, que é um assunto com o qual as pessoas não se preocupam. Lá em 2002, o produto de crédito número 1 do mercado era o cheque especial. Né? E como é que você acha que isso vai dar resultado? Oh, cara, meu coração diz que eu estou fazendo o que é correto para mudar a vida das poucas pessoas que vão conseguir ler esse material. Daí para frente, eu tendo um bom material, foi trabalhar e vender, trabalhar e vender, trabalhar e vender e convencer as pessoas que eu estava fazendo algo muito honesto. Eu acho que todos vocês podem ganhar muito mais com o trabalho de vocês, desde que consigam agregar valor para o negócio dos clientes. E agregar valor é entender qual que é a dor desses clientes e cercar essa dor de maneira honesta. Né? Se você não dá consultoria, não vai cobrar fortunas no começo. Começa dando degustações, depois cobra um valor da hora. Quando começar a ficar saturada a agenda, seu preço vai subir. E aí o céu é o limite. Né? Com a escala, você vai conseguir fazer o seu trabalho alcançar muito mais pessoas pela internet, pelo mundo digital. Enfim, não é para se limitar àquela rotina usando a contabilidade da forma que se faz há 500 anos. Acho que a gente tem um conhecimento que alcança muito mais gente. Perfeito. Serbasi, esse bate-papo bem bacana, bem descontraído. Eu acho que dava para a gente passar uns 2 dias conversando sobre contabilidade. É muito bom. Muito bom. Mas eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez, não só por ter topado, mas agradecer por compartilhar conhecimento, por estar assim, impactando a vida de tantas pessoas com ensinamentos tão valiosos para nossas vidas, para a gente ter mais felicidade, mais prosperidade. Então, em nome de toda a classe contábil, gostaria de lhe agradecer. E também pela sua disponibilidade de tempo, de estar aqui com a gente, dizer que foi um prazer imenso. Espero que a gente tenha a oportunidade de, em outros momentos, fazer novas lives, novas transmissões para esse público que nos acompanha tão fielmente. Eu espero que sim, Felipe. Você viu que minha base, né, o começo da minha carreira foi na contabilidade e finanças dos negócios. Eu hoje, por uma questão estratégica, para não ficar trabalhando com assuntos diferentes, eu privilegio as finanças pessoais. Então, considerem aqui como um parceiro para a gente trocar mais ideias sobre as finanças dos negócios. O público aqui é muito valioso. Tem gente mandando abraço do Japão aqui, o Luizeiro Otávio, é isso? Então, tem uma galera aqui que está acordando cedo aqui para ouvir o bate-papo. Então, conta comigo, vamos fazer outros papos, dá para a gente desenvolver muito mais esse assunto. Eu dar alguns exemplos de como essa técnica foi convertida na ciência das finanças pessoais e também o contrário, né? Como que a gente pode ajudar empreendedores a colocar em prática ferramentas simples que vão criar uma realidade nova nos negócios. Obrigado pelo convite, Felipe. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até. Grande abraço. Valeu, gente. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Gustavo Serbasi, um bate-papo bem descontraído, bem bacana. Então, eu agradeço a vocês que nos acompanharam, como nós fazemos todas as semanas, tá? Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, a gente vai disponibilizar ela também no IGTV e no YouTube. Então, vocês viram aí, né? A contabilidade é uma ferramenta fundamental para a gestão e a condução de qualquer negócio. Eu fiz várias perguntas aqui para chegar aqui o Serbasi falasse bastante a respeito desse tema. E eu gostaria de agradecer também a cada um de vocês que nos acompanharam, que são fiéis, que todas as segundas-feiras estão aqui comigo, e dizer que o nosso objetivo é exatamente esse, levar cada vez mais a importância da contabilidade para a sociedade, para o maior número de pessoas, para que a gente possa enxergar a contabilidade com outros olhos, enxergar a contabilidade de fato como uma ferramenta
de gestão para a saúde financeira das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas, levando para eles informações que sejam importantes para a sustentabilidade desses negócios, beleza? Então, não vou hoje registrar as presenças de vocês, que foi muita gente que participou, mas, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço demais. E fiquem ligados que a gente está sempre aí produzindo mais conteúdos. Amanhã a gente vai postar o resumo dessa live e sempre mais conteúdos valiosos aí para que vocês sejam impactados, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Deus abençoe a todos e até mais.